Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com os Autores. O meu nome é Fernando Bispo e o programa de hoje vai falar sobre o ensino de ciências sensível à diversidade e à diferença. Para falar sobre isso, eu tenho ao meu lado Carolina Souza. Bem-vinda, Carolina. Obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Obrigada, Fernando. É um prazer. A professora Carolina Rodrigues de Souza é formada em licenciatura em Ciências Exatas, com habilitação em Física pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Atuou na educação básica e vários projetos de formação de professores. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Carlos, vinculada ao Departamento de Metodologia de Ensino e ao Programa de Pós-Graduação em Educação nessa mesma universidade. Bastante coisa, né? Carolina, vamos começar por que é importante pensar a diversidade e a diferença no ensino de ciências? Fernando, boa tarde aos professores que nos escutam e aos demais interessados em pensar a educação. É um prazer dialogar sobre esse tema, que há algum tempo tem sido o foco dos meus estudos, do meu interesse de pesquisa, e claro que eu trago esse olhar para a obra, né, que a gente vai dialogar aqui. Pensar a diferença e a diversidade no ensino de ciência é uma temática historicamente complexa, né? A gente tem hoje um cenário das ciências exatas e tecnológicas majoritariamente masculino e branco. Isso gera uma espécie de um estereótipo de quem é o cientista, né? De quem estuda a ciência, de quem tem aptidão, né, com a ciência. E que é um problema, é um nó no campo, na minha compreensão, né? Porque eu afasto da ciência o diálogo com a diferença, né? E na minha compreensão não há uma ciência de excelência que não possua uma pluralidade de vozes. A voz da mulher, a voz dos indígenas, a voz dos negros, a voz da diferença, que perpassam por outras experiências, que perpassam por outros corpos, né? A educação no Brasil, ela teve um aumento, uma mudança, né? Um aumento significativo de 1960 a 2010. Mas é comprovado em dados, em pesquisas acadêmicas, que a defasagem de gênero e raça pouco mudou, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Há uma defasagem de aprendizagem no ensino de ciências e matemática que perpassa por esse estereótipo, que os meninos são bons em ciência e matemática. Agora, não são qualquer meninos, né? Porque quando eu paro para pensar onde estão os negros e negras nas ciências exatas, a gente vê que não é uma questão de gênero. Recentemente eu desenvolvi um projeto com esse título, né? Negros e negras na ciência. Ali a gente pôde perceber que com a ação das ações afirmativas no ensino superior, a gente tem uma reserva de vagas destinada aos alunos do ensino público, com uma porcentagem para os alunos negros e negras, né? Então a gente tem esses alunos entrando nos cursos superiores diversos, mas há uma diferença de permanência significativa nos cursos de ciências exatas e tecnológicas. O que eu estou querendo dizer? Esses alunos entram na universidade, no ensino superior, mas eles não permanecem nos cursos de ciências exatas e tecnológicas. E isso gera um impacto na pós-graduação quase zero. Tá? Então, o que eu tenho? Uma pesquisa científica na área de ciências exatas e tecnológicas sem representatividade dos negros e negras. Então, não é só uma questão de gênero, né? Há uma questão discriminatória. A gente dialoga com uma ciência hegemônica, né? Uma ciência estereotipada. Agora, qual é o papel da mídia? Nesse caso, a mídia sempre tem aquele estereótipo como o cientista homem, branco, adulto. Colabora imensamente, né? Eu acho que a mídia e vários materiais didáticos e até mesmo vários profissionais da educação, por não ter clareza desse cenário, né? Por não ter clareza dessa questão, reproduzem esses estereótipos, né? Ajudam a reforçar esse lugar da mulher, do homem. É muito comum a gente pegar materiais
vídeos educativos que têm o propósito de disseminar a divulgação científica, né, aonde a figura masculina, né, ela está relacionada ao lugar do raciocínio científico, às profissões relacionadas ao campo das ciências exatas e tecnológicas. São eles que são os engenheiros, os que resolvem os problemas da computação, né? E as mulheres relacionadas, associadas às histórias, aos exemplos, aos exercícios com atividades domésticas, às profissões relacionadas aos cuidados, a uma certa fragilidade. Esses dias eu vivi uma cena numa instituição de educação infantil, que eu também faço uma interface da relação da cultura científica com as séries iniciais, e as crianças foram convidadas a viver um circuito. E eu vi uma das educadoras dizendo a um menininho de 2 anos, cuidado, né? Cuidado, né? A Dora está na sua frente, ela é uma menina, né? Ou seja, é o sexo frágil. Ela é né? frágil, ela é frágil, precisa de ela precisa de cuidado. Ela não pode viver o circuito na mesma intensidade, veracidade que você, né? Eu acho que esse exemplo é interessante para a gente ver o quanto essa construção de estereótipos já começa na infância, né? E tem impactos profundos no interior do ensino de ciência. Isso acontece também nas empresas, né, Carolina? Sim. Os cargos de chefia normalmente são ocupados por homens, na maioria das vezes ocupados por homens, né? Perfeito. E eu acho que há uma relação aí, né? Claro, há uma linha, por isso que eu acho que é um nó no campo. Porque... Por que a gente tem que questionar essa questão e não naturalizar essa questão? Que meninos gostam de ciência e meninas gostam de outras coisas, né? Porque você cai nessa questão que você está falando. Quem são... são os homens que estão ocupando os cargos de maiores representações, de maiores questões salariais. Exatamente, né? Estão no campo onde tem os maiores investimentos de pesquisa, que são os campos das ciências exatas e tecnológicas, né? Então não há, eu acho importante não naturalizar, né? Eu acho que tem que ser questionado. Sempre. Sim. Como esse assunto deve ser trabalhado no interior do ensino de ciências? Ele tem um impacto enorme no interior do ensino de ciências. Se eu tenho uma ciência com uma figura estereotipada do cientista, eu vou ter um ensino de ciência também com essa visão estereotipada. Quando eu abro um livro de ciência, quem são os cientistas que eu estudo, né? Se a gente pensar que é uma ciência historicamente construída por homens, o diálogo acaba sendo também para homens. Os exemplos do carrinho, do projétil, do foguete, né? São exemplos de um diálogo que não leva em conta a diferença. É aí que eu quero chegar, né? Se eu penso o ensino de ciências do ensino fundamental, que eu acho que é o que a gente está falando aqui do livro, né? Gostaria de passar por 3 pontos que eu acho que são importantes. O ensino de ciência do ensino fundamental, ele vai apresentar ao jovem a temática do corpo humano, né? É lá que ele vai descobrir, não, né? Porque ele já descobriu há muito tempo. Mas ele vai sistematizar um pouco os conhecimentos científicos sobre o corpo humano, seus sistemas, as suas relações, né? E que corpo humano a escola apresenta ao aluno, né? Ela opta pelo corpo humano biológico. E quem que está ilustrado no livro didático para ele aprender sobre o corpo? O corpo masculino, fragmentado, branco, né? Magro, tem um padrão de corpo representado ali. Agora, quem é esse jovem do ensino médio, ou melhor, do ensino fundamental? De 11 a 14 anos, que está na fase de descobrir o seu corpo, que está na fase das descobertas biológicas, está na fase das questões pecaminosas, o que eu pergunto, para quem eu pergunto, né? Está na fase das formações tribais, identitárias, né? A turma do fundão, a turma da frente, a turma os bonitos, enfim. A quantidade de questões relacionadas a corpos, a tribos, a questões identitárias que o ensino de ciência precisaria dar conta é imensa. Então, quando eu penso no ensino de ciência sensível
sensível à diversidade, eu estou pensando no ensino de ciência que busque o diálogo com esses corpos, né? Não somente com um tipo de corpo. Eu acho que o ensino de ciências poderia, né, problematizar essa ciência hegemônica, né, a baixa presença de mulheres e negros na ciência. Acho que aqui tem um exemplo bem legal que eu gosto de trabalhar, que é aquele filme Estrelas Além do Tempo, que foi lançado em 2017, se não me engano, um filme histórico com cenas reais de mulheres negras matemáticas que trabalhavam na NASA, né? E ali no filme é notório, né, a percepção, né, de quanto essas mulheres foram fundamentais, né, para as decisões das corridas espacial, né? Mas o quanto, e o filme mostra, né, o apagamento dessa colaboração, né? A não presença dessas mulheres nos cargos de engenheiro, de chefia dessa equipe, né? E mais, né, mostra no filme a presença do banheiro para as mulheres de cor. E o que eu tenho aí? Eu tenho uma comunidade científica formada por homens, né, que foram coniventes com essa situação. Ou seja, a ciência está longe de ser neutra, né? E eu acho que essas questões precisam aparecer no ensino de ciência, precisam dar luz a essas questões. Ainda mais um país como o nosso, extremamente diverso, né? Perfeito. Pessoas do mundo inteiro compõem a população brasileira. E acho que para completar a sua questão, né, acho que também, ainda com o ensino de ciências, há várias outras culturas, né? A gente busca resgatar isso no livro, a cultura indígena, né? Como que é, no livro a gente coloca uma atividade da carteirinha de vacinação, né? A tabela de vacinação dos indígenas, né? E como que é o respeito a essa tabela no momento onde a gente está discutindo aí a questão da vacinação, quem vacina, quem não vacina. Eu acho que há uma ciência que dialoga com outras culturas, né? E quando eu penso em ensino de ciência sensível à diversidade, eu estou falando de tudo isso. E tem conhecimentos muito diferentes em cada uma das culturas, né, que podem ser agregados para melhorar o ensino de ciências. Perfeito. Eu lembro que escrevendo o livro, em vários momentos, uma vez a outra autora perguntou para mim, eu fico imaginando um indígena pegando esse livro e lendo essa questão. E daí a gente reelaborava, né, como que é esse diálogo com essa pluralidade. Como que eu penso uma ciência plural, né? Como que eu penso uma ciência plural? Acho que essa é a questão. Agora, como livro de ciências, Carolina, da coleção Tempo abordou essa questão? Foi difícil elaborar tudo isso? Olha, essa foi uma preocupação central dos autores, né? E é uma preocupação do Programa Nacional do Livro Didático, né? Acho que isso a todo momento, os livros de maneira geral têm tentado dialogar com essa questão. Mas na nossa coleção, eu posso dizer que foi uma preocupação central, né? Uma atenção nas entrelinhas, porque eu acho que o mais importante é a sensibilidade para essa questão. Eu perceber que existe essa ascensão, porque daí eu consigo nas entrelinhas ir verificando de fato, né, o quanto esses estereótipos, esses exemplos, elas vão aparecendo. Eu acho que no livro existe uma seção inicial que a gente colocou, que ela dá o start em cada capítulo, em cada tema, chamada Explorando, né? Nesse Explorando, a gente busca diálogos, narrativas, ilustrações entre jovens, né? E quando não entre jovens, situações que perpassam o imaginário, as questões e as curiosidades dos jovens. Eu acho que ali foi um espaço muito rico, onde a gente conseguiu dar vazão a esse questionamento, né, dessa ciência hegemônica, trazendo exemplos de outros corpos, trazendo exemplos que vão na contramão de um senso comum. Né? É o pai que acorda e dá café para a filha, é a personagem Júlia, que é uma aluna apaixonada
por ciência e pelos conhecimentos científicos, pelos experimentos científicos que ela vive em sala de aula. São as meninas que observam também, que são curiosas com o mundo e fazem questões, né? São as meninas que jogam futebol, que participam de campeonatos, né? É a figura do negro não relacionado somente a esportes, que é muito comum essa valorização da cultura negra a uma questão esportista, né? É uma supervalorização do lugar da mulher e do lugar do afrodescendente em profissões de destaques, né? Eu acho que essa foi uma preocupação da coleção, né? Essa questão dos corpos também, ao longo de toda a coleção, né? É possível encontrar corpos de crianças, corpos de adultos, corpos de idosos, corpos de portadores de necessidades especiais, corpos indígenas, corpos orientais, corpos idosos, né? Quebrando um pouco essa ideia de que para estudar corpo é aquela figura padrão do corpo masculino, branco, perfeito, padrão, né? Parece um manequim, né? Não parece o corpo humano. Há pouco tempo atrás não se pensava nessas questões, ninguém discutia sobre isso. Fazendo esse trabalho da coleção Tempo, você percebe que hoje em dia tem uma preocupação maior e tem um movimento nesse sentido, ou seja, as mulheres estão entrando no mercado das ciências? Eu acho que a gente vive o século da diferença, né? Eu acho que é a discussão do momento, né? Embora os estereótipos, a resistência é muito grande, né? Há retrocessos em todos os sentidos, mas eu acho que é a grande questão do momento, né? E não é uma moda, né? Veio para ficar, né? Tem que ser assim, né? Deve ser assim. Esse seria o ideal. Mas essa que é a questão, né? Que há resistência mas Sim. É isso, veio para ficar. É muito difícil retirar. Não né? adianta lutar contra. Não adianta lutar contra, né? Carolina, a partir desse ponto de vista, você considera que o livro dialoga com uma proposta mais propensa à equidade? Sim, com certeza. E acho que essa foi o motivo-chave para a gente topar escrever esse livro, né? O ensino de ciência, é urgente a necessidade de um ensino de ciência mais humano, né? Que se aproxime mais da experiência do aluno, né? Do que passa em si, né? Não só pela a questão do corpo, a questão das famílias, das religiões, da diferença geográfica. Ele precisa ter uma representatividade de si, né? Não é a ciência lá e eu aqui. Como que eu penso uma ciência de todos? Acho que essa é a ideia, né? E quando eu penso e nesse sentido eu penso na equidade, né? Tem um exemplo, tem uma atividade no livro, aliás, tem várias, né? Mas me veio uma aqui que me deu vontade de compartilhar com você. Que os alunos são convidados em grupo a ler um texto, na verdade uma postagem de uma maratonista que faz o seu percurso, a sua maratona menstruada sem usar absorvente, né? E ela traz toda essa questão do corpo feminino, né? Da menstruação, de uma questão natural do corpo feminino e que até hoje é um tabu, né? E aí há uma série de questionamentos para o grupo pensar mesmo esse corpo da mulher, esse lugar do corpo da mulher, né? E que são formas indiretas da gente ir penetrando nesse campo, né? Dessa ciência hegemônica, desse estereótipo que é criado no campo. Tem que quebrar essas barreiras, né? Isso. Mas não é fácil. Não é trabalho simples. Que exige muita consistência, muita vontade. Eu acho que a conscientização da questão é o primeiro passo para eu conseguir enxergar até questões que eu mesmo reproduzo, né? Eu digo de maneira geral às pessoas, porque quando eu não tenho consciência da questão, eu vou reproduzindo. O Papo com os Autores de hoje recebe aqui no estúdio a professora e autora Carolina Souza. E o assunto é um ensino de ciências sensível à diversidade e à diferença. Carolina, você se preocupou bastante na elaboração desse material com essa questão da diversidade. E o papel do professor dentro da sala de aula? Como ele pode lidar com isso? É fundamental.
e eu acho que é um grande desafio mesmo, né? A gente trouxe aqui na construção desse pensamento que eu fiz uma história de um ensino de ciências bastante pautado nesse estereótipo de cientista, nessa ciência masculina, nessa contribuição midiática dos exemplos, né, do lugar de quem dialoga com a ciência, de quem tem propensão para o pensamento científico, né? Então, o professor trabalhar essa questão é estar atento a todo momento, né, nos exemplos, nas atividades. Eu costumo dizer que o primeiro passo, eu acho, é a sensibilidade, a conscientização para a questão, né, de que a gente vive uma ciência hegemônica, que dialoga com uma minoria. Ela não tem dialogado com a diferença. Ela não tem a presença de uma pluralidade de vozes, de experiências, de corpos, né? Então, acho que o professor ter consciência disso, eu vou para a sala de aula, opa, pera lá, né? Vamos repensar essa atividade, vamos repensar por que aqui somente esse grupo de alunos se interessa, né? Tem uma pesquisa de um aluno que uma vez eu vivenciei, que trabalhava com robótica, né, com ensino de física. E ele dizia que era uma temática que só os meninos se interessavam, né? E ele, no ano seguinte, ele resolveu fazer uma proposta de trabalhar a temática de robótica a partir da temática dos cadeirantes, né? A partir da ideia da cadeira de roda, entrou toda a temática da inclusão e foi um projeto na sala de aula que envolveu outros corpos, outros interesses, né? Então, é um desafio muito grande para o professor mesmo, né? Estar atento aos exemplos, às atividades, de como não reforçar esses estereótipos que, de uma certa forma, têm gerado uma ideia de quem pode estudar ciência, quem tem aptidão para a ciência, quem é bom em ciência. E quem está fora desse estereótipo, automaticamente gera-se um desinteresse por esse ensino de ciências. Não estou no perfil, né? Não estou no perfil, né? E há várias pesquisas mostrando isso. E daí a gente faz um material super bacana, o professor pensa, né? Mas a questão está anterior, né? É quase como, isso não é para mim. Isso não é para mim. Então, trabalhar com esse estereótipo é fundamental para o sucesso ou para, eu não digo nem sucesso, mas para eu começar a pensar no ensino de ciência que dialogue com a diversidade, com a diferença. Você acha que o fato de vocês terem se dedicado tanto a esse tema na coleção vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem e o professor a lidar com um assunto tão polêmico? Como foi um foco de interesse muito grande entre os autores, há um direcionamento para isso a todo momento no material, né? Uma atenção especial para esses exemplos, para essas atividades, no material do professor, nas sequências didáticas, nesses explorandos que a gente optou em começar todos os assuntos com um diálogo, né? Onde essas questões de uma certa forma aparecem. E daí a gente ressalta isso para o professor no material do professor, né? Atente-se a isso, chame atenção a isso. A todo momento ele vai encontrar umas dicas de como lidar com cada uma das situações. Né? Foi um foco, com certeza. Falando em BNCC, Base Nacional Comum Curricular, como é que ela pode auxiliar nesse processo? Olha, Fernando, eu acho que como eu disse, essa questão do ensino de ciência sensível à diversidade, em primeiro lugar, passa por uma sensibilidade da equipe envolvida, dos professores, da direção da escola. E no caso, no diálogo com a BNCC, que é o que está vigente nesse momento, eu acho que o fato dela estar organizada em 3 áreas de conhecimento e trazer uma proposta de ensino espiral que trouxe uma equidade maior entre os conhecimentos de biologia, física e química, na minha leitura, isso facilita um trabalho de ciência mais plural. A mesma lógica que eu uso, que para uma ciência de excelência eu preciso de uma pluralidade de vozes, porque isso me permite um questionamento de um outro espectro,
né? Essa mesma lógica eu utilizo para as áreas de conhecimento, né? Eu poder ter um ensino de ciência que dialogue com uma área de conhecimento, com corpos de conhecimentos mais plurais, no caso, onde a física e a química não estão mais somente no último ano de uma forma memorística, quase informativa, né? Permite um trabalho de alfabetização científica, né? Mais plural. Você falou um pouquinho antes sobre esses alunos. Quem é esse aluno dos anos finais do ensino fundamental? Qual é o perfil dele? Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que o aluno do ensino fundamental 2, que é para quem a gente escreveu esse livro, ele é um aluno esquecido. Ele não é a criança de 0 a 10 anos e ele não é o jovem de 15 anos, né? Ele, na grande maioria das vezes, é o jovem de 11 a 14 anos, numa interface entre a infância e a juventude. Momento, né? Difícil. Isso, né? Mas na minha leitura, né, esses corpos, com esses desejos, com essas descobertas, com esses agrupamentos sociais, não tem sido pensado à luz das políticas públicas e das pesquisas, né? Ele não faz parte da infância, né? E não faz parte dessa juventude, né? E eu acho que aí há uma grande valorização do material didático para esses alunos, né? Porque são esses alunos que estão num período de descobrimento dos seus corpos, de agrupamentos identitários, né? E como que esse material vai dialogar com isso, né? A impressão que me dá quando eu trabalho com o Ensino Fundamental 2 é que há uma série de identidades ali. Já a turma do fundão, a turma da frente, né? Os gamers, os jogadores de futebol, os que ainda não se encontraram, né? Mas de uma maneira geral, na minha leitura, há um desinteresse. Eu acho que é no Ensino Fundamental 2 que a gente tem perdido o aluno, tem perdido a potência do aluno, né? E quando eu topei escrever esse material, sem sombra de dúvidas, aí morou um grande interesse. Como que eu resgato esse aluno esquecido, né? Como que eu penso um material, como que eu elaboro um material que faça esse aluno pensar, né? O aluno que entra no Ensino Fundamental 2, no 6º ano, com 11 anos, ele ainda carrega algo de uma inocência, que nada tem a ver com o aluno do 9º ano, né? Por isso que eu acho um período extremamente difícil, né? O aluno, ele perde a inocência, ele perde a tia, né? Para construir o quê? O que ele tem construído, né? E é por isso que eu acho fundamental um material que vá fazer esse aluno a pensar, vá conseguir encantá-lo novamente, né, dessa inocência para uma outra coisa, que eu acho que ainda não tem essa outra coisa definida. Estimular, né, a curiosidade dele. Isso, exatamente, problematizar uma ciência hegemônica, né, enfim, acho que há várias questões e pensamentos que o material traz que está longe de um processo informativo, de conhecimentos prontos. Eu acho que esse aluno precisa de um material que o leve a pensar, que o leve a vibrar, que o leve a fazer conexões com a vida, com o seu corpo, com a sua tribo, com a sua família, né? Que vai muito além do ensino próprio da ciência, né? Perfeito. Muito mais do que isso, né? Dar devida atenção a esse aluno que está nessa fase tão especial. E eu acho que aí morou o meu desejo, né? Vamos ver quais conexões que a gente vai conseguir. Agora, Carolina, como a tua experiência pessoal, o fato de você ser mulher, exceção mulher e cientista, contribuiu com a coleção Tempo? Essa pergunta é bem interessante, Fernando. Acho que a gente esbarra aí nessa questão que eu problematizo aqui na entrevista da desnaturalização, né, dos estereótipos. Porque quando a gente diz que são os meninos que têm interesse com a ciência, né,
E que meninos são esses, né? Como a gente problematizou aqui também, acho que eu sou um corpo vivo que representa essa oposição, né? Essa contramão. E na minha trajetória, e por pesquisar essa questão, né? O que a gente tem visto, por exemplo, há um dado muito interessante que os professores do ensino da educação básica relatam, que as meninas são mais disciplinadas e obtêm as maiores notas, né? De uma forma geral, sem trazer como uma característica tão identitária, né? De rotular isso ou aquilo, mas que essa é um cenário que eles encontram, né? E daí a gente fica se perguntando por que esse perfil, então, não se interessa pelos fenômenos naturais, não há curiosidade para se desvendar questões do corpo, do universo, né? Ou, na verdade, esses interesses vão sendo abafados, né? Então, pensando pela minha experiência pessoal e pelas histórias que eu tenho ouvido, né, de mulheres nas pesquisas que eu tenho feitos, é que esse interesse existe, né, mas ele vai sendo abafado, né, ele vai sendo marginalizado e elas vão ocupando os espaços que são destinados a elas. Possíveis, que talvez tenham um diálogo com a ciência, mas não está na linha de frente. Eu estou lá na NASA, tal, mas não é o meu nome, eu não sou a engenheira, né? Trazendo de volta aqui o exemplo do filme, né? Mas talvez a experiência de uma autora que passou por esse campo, né? Que viveu um curso no interior de um instituto de física, que viveu essas experiências, né? É um corpo que vive essa experiência e traz essa preocupação para a obra, acho que colabora, né, de uma certa forma com os professores e professoras, né, como um incentivo aí para desmistificar esse lugar de quem é o cientista, de quem é que gosta de estudar ciência, de quem é que tem aptidão para o campo. O cientista, né, pode ser qualquer um que se interesse. Exatamente. Né? E isso é muito bem-vindo se a gente pensar numa excelência de ciência, que ela possa ter essa pluralidade de vozes e de experiências. Carolina, obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Opa, foi um prazer entrevistar você. Sucesso na sua coleção. Muito obrigada. E você que nos assiste, tiver algum comentário, alguma dúvida, acesse as redes sociais da Editora do Brasil. Entre em contato com a gente. Até o próximo programa. Tchau.